É isso aí. Nós continuamos ainda sobre esse trecho, estamos indo devagar e aprendendo um pouquinho de cada vez a respeito do que Paulo escreve aos Gálatas. Eu preciso fazer uma rápida introdução aqui, apesar do tempo estar estourado, mas vamos lá. Paulo escreve aos Gálatas porque eles estavam vivendo um pouco daquilo que o Elias disse agora há pouco. É preciso fazer obras que completem a salvação. Aprenderam isso com uns camaradas meio sem noção lá chamados judaizantes, que chegaram dizendo, bacana, Jesus é muito legal, seguir esse Jesus, é isso aí, mas você precisa se circuncidar. Vocês precisam seguir as festas judaicas. Paulo, quando fica sabendo disso, fica doido e escreve essas cartas para alertar o pessoal lá na Galácia de que eles estavam fazendo uma grande bobagem indo por esse caminho. E aí o capítulo 2 nos narra uma viagem que Paulo faz a Jerusalém para conversar com os outros apóstolos a fim de saber se eles tinham entendido qual era a visão que eles tinham a respeito disso. Caso eles fossem partidários da mesma visão que os judaizantes, o problema seria muito grande. E Paulo seria talvez o único defensor da salvação pela fé, né? Pela graça, pela fé em Cristo Jesus, pela fé na obra de Jesus, pela graça de Deus na vida daquele que crê na sua obra. Mas Paulo, graças a Deus, encontra Pedro e os demais apóstolos e eles se acertam nesse sentido. Realmente a fé em Jesus é o suficiente para a salvação e eles não vão por esse caminho da prática da lei como instrumento de salvação. Ufa, é aqui que a gente está mais ou menos. Lendo esse texto, nós aprendemos que o Evangelho da Graça nos leva a reconhecer uma série de coisas. Deixa eu dizer para você aqui, nos leva a uma liberdade, falamos sobre isso antes de ontem, liberdade cultural, porque entendemos que temos acesso àquilo que nos cerca da maneira adequada e entendemos que cada tempo é um tempo desde que a gente esteja firmado na verdade do Evangelho. Também uma liberdade emocional, porque não nos sentimos acusados. O Evangelho da Graça nos leva a uma unidade cristã, porque o periférico fica lá na periferia e o central é a salvação em Cristo Jesus. E o Evangelho nos leva a reconhecer que temos chamados diferentes. Utilizamos aqui para entender isso o próprio fato de Pedro ser chamado para pregar aos judeus e Paulo ser chamado para pregar aos não-judeus, mais conhecidos como gentios. Mas hoje a gente aprende mais duas coisas para fechar esse ciclo aqui. O Evangelho da Graça nos leva a reconhecer que temos um chamado comum: cuidar dos pobres. Olha que coisa interessante. Deixa eu abrir aqui na minha tela esse negócio aqui, projetar isso para você. Olha que legal que está em Gálatas 2:10. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Isso aqui é parte do diálogo entre Paulo e os demais apóstolos, quando eles chegam à conclusão de que a salvação não é por mérito, não é por obediência à lei, mas por graça. Eles dizem isso. A única coisa que eles me pediram é que eu lembrasse dos pobres. Esse é um aspecto fundamental na unidade cristã, não é? As igrejas judaicas eram mais pobres do que as igrejas dos gentios. Olha que ponto importante. É isso aí. As igrejas formadas pelos judeus eram mais pobres, eram formadas por gente mais pobre do que as igrejas formadas pelos gentios. E essa conexão era fundamental para o fortalecimento do próprio evangelho e para o socorro aos necessitados. Então essa história de socorrer o mais carente, socorrer o mais necessitado, não é uma questão ideológica, não é direita e esquerda, isso é valor do reino, gente. Quando um pastor começa a falar muito sobre isso, ele é taxado como comunista. Você já ouviu isso? É impressionante como gostam de colocar um pastor que fala a verdade do texto bíblico como comunista, como se Marx tivesse inventado essa história de socorrer quem precisa.
não é? De dividir o que se tem. Isso é evangelho. Ah, isso quer dizer que Marcos era evangélico, que era... Não quer dizer nada. Só quer dizer que dentro do viver os valores do reino está divida, compartilhe, seja generoso, principalmente, é óbvio, com quem precisa. É um tema bíblico constante. As leis de Israel, elas obrigavam o povo judeu a cuidar do mais pobre, do necessitado. É lindo. Cuide da viúva, do pobre, do estrangeiro e do... Esqueci. O quarteto é o quarteto da fragilidade. Timothy Keller usa esse termo, não sei se foi ele que inventou esse termo, mas é um termo bonito. Viúvas, órfãos, estrangeiros e pobres. É isso aqui, ó. Cuide deles. Durante toda Israel, as leis de Israel tinham esse aspecto. Está na Bíblia, está na tua Bíblia, irmão. No Novo Testamento, Jesus cuida dos menos favorecidos e deixa isso como exemplo para nós. Divide o pão, multiplica peixe, diz que aquelas pessoas que o seguiam eram como ovelhas sem pastor. A igreja de hoje precisa ter os seus olhos voltados para quem precisa, sim. E precisamos nos unir em direção aos mais necessitados. Coisa que a gente pouco vê, não é? Infelizmente. Parcerias podem ser muito bem-vindas. Se a gente não sabe fazer, a gente encontra alguém que sabe e compartilha com esse outro grupo, com essa pessoa, com essa entidade, seja lá o que for, esse objetivo. Vamos ajudar quem precisa. E aí vai. Outra coisa importante é isso aqui, ó, que o Evangelho da Graça nos leva a reconhecer que temos uma responsabilidade. Lutar pelo Evangelho genuíno. Por que Paulo foi até Jerusalém? Porque ele sabia que tinha gente se intrometendo na igreja, não foi? Olha lá. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos, olha que forte, infiltraram-se em nosso meio. Paulo, Barnabé e Tito foram bem recebidos e o evangelho que pregavam também. E os judaizantes foram repudiados. Eles foram defensores da fé genuína, que é a graça. Portanto, se há alguma coisa que nós precisamos aprender com o que Paulo fez e nos ensina aqui no livro de Gálatas, é que nós devemos aceitar os que são genuinamente de Deus, repudiando ensinos errados e suas consequências na igreja, e que isso é responsabilidade nossa. Tome cuidado, que eu já disse aqui para você uma vez, e você já deve ter ouvido isso, uma vez não, algumas vezes talvez, que nós não devemos ser aqueles que combatem pessoas, mas sim ideias. Aprender a separar essas coisas é fundamental, não é? É fundamental, para que a gente não confunda e não ataque as pessoas, mas sim as suas ideias, ou combata, aliás, não vou usar nem o termo ataque, mas que nós possamos combater as ideias. Aqueles que confessam e vivem o Evangelho de Jesus Cristo, ainda que culturalmente diferentes, devem ser aceitos, não é? Mas aqueles que deturpam o Evangelho, ainda que sejam muito parecidos conosco, devem ser repudiados e exortados. Gente, isso é bem interessante. Olha o que o Tim Keller diz. A comunhão com Cristo é base suficiente de comunhão uns com os outros. Nunca devemos excluir alguém a quem Deus incluiu em seu povo. Mas, de igual modo, a comunhão com Cristo é a única base para a comunhão com o outro. As igrejas não devem manter unidade em detrimento do Evangelho. Uau! Se eu não posso excluir ninguém que foi incluso no reino por Deus, e essa pessoa ou esse grupo, ele pode ser muito diferente de mim, ele pode se comportar de forma diferente, mas quando eu olho ali com uma análise crítica, eu vejo evangelho. O que é que esse pessoal prega? Evangelho. Ah, mas eles tocam umas músicas muito diferentes, mas eles pregam evangelho da graça, sim. Ah, mas eles oram de um jeito muito diferente, mas eles pregam o quê? Evangelho da graça. É isso que eles vivem, é isso que eles exaltam, é isso que eles potencializam.
então venha. Mas um outro grupo ou uma outra pessoa que, apesar de ter o mesmo o mesmo jeito que eu tenho na minha espiritualidade, deturpa o evangelho, então com esse, apesar da proximidade, eu devo rejeitar. É o que diz aqui Timothy Keller. A unidade não pode ser maior do que o evangelho. Acima de tudo, devemos então preservar o evangelho, guardar o evangelho e repudiar aquilo que não é evangelho. Sempre com muito cuidado, sempre com muito respeito, sempre com muito amor. Cuidado com esse pessoal que grita demais, com esse pessoal que diz que tem razão demais. Mas sejamos veementes e, quando possível, sejamos defensores. Possível não, necessário, sejamos aqueles que defendem o Evangelho de Jesus Cristo. É isso aí, gente. Assim nós entendemos um pouco mais o que Paulo escreve aos Gálatas. E a gente está só no começo. Tem muita coisa para aprender